Teste. E teste.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, quero com alegria cumprimentar a todos os presentes na paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta casa e presença do Senhor, para juntos louvar, bendizer e enaltecer o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. Aproveito o ensejo para cumprimentar também aos nossos irmãos que estão participando deste culto através da internet, aos irmãos e amigos. A igreja também quer saudá-los na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ler um texto da palavra de Deus. Aliás, eu quero ler 2 versículos no livro dos Salmos, capítulo 23, e o versículo 1 e 2. Diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Este é o testemunho de Davi, o pastor de Israel, quando falando de seu relacionamento com Deus. Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Fala de uma vida de intimidade, de um relacionamento profundo, que, aliás, serve de inspiração para todos nós nestes dias, que o Senhor continua e quer ser o nosso pastor. E ele diz: nada me faltará. Ora, quem tem o Senhor como seu Deus e seu pastor, ele já tem tudo. E diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi fala da maneira tão amorosa e bondosa de Deus trabalhar conosco. Ele diz: Ele me guia, aleluia, a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Que o Senhor continue a abençoar as nossas vidas e, como ovelhas do seu pasto, sempre o reconheçamos como nosso pastor. Amém? Vamos fazer uma oração. Nesta oração, quero apresentar aqui a cunhada do nosso companheiro, maestro da nossa orquestra, Eduardo, ali de Presidente Prudente. Vamos orar por ela, para que Deus dê vitória. Também oremos pelos diversos irmãos que aqui estão enfermos, e precisam das orações. Continuemos orando uns pelos outros, e Deus tem poder para dar vitória a todos. Amado Senhor, eu quero te agradecer e te louvar por esta oportunidade tão maravilhosa de estar na tua casa e santa presença e poder adorar o teu nome. Abençoa os teus filhos que aqui estão e aqueles que estão em seus lares pela internet. Senhor, recebe o louvor e a adoração de todos e nos abençoa, Pai, por Cristo teu Filho. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorá-lo. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 193, 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates,
ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores finda, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda pouquinho e o verás, porque te abates, comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Ainda vamos cantar 185, Invocação e Louvor. E enquanto cantamos este hino, vamos contribuir com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. E vamos orar pelos dizimistas e ofertantes com o pastor Luciano. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos ao Teu nome pelas dadivosas bênçãos alcançadas por méritos de Cristo para as nossas vidas. Agora, Senhor, nesta ocasião, queremos pedir que a Tua bênção possa alcançar todos os Teus servos que estarão contribuindo com os dízimos e também com as ofertas. Aqueles que não podem, que o Senhor possa ampará-los, dando-lhes fé necessária, bem como abrindo portas para que eles possam, Senhor, investir e semear nesse terreno tão glorioso que é o reino de Deus sobre a terra. Abençoe a cada um e a todos, no nome de Jesus, assim já agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Vamos cantar então 185, 185, louvando ao Senhor. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis para te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo o poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar, mensagem que falar salvação. Vem tu, Consolador,
inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás, plena graça traz aos corações. Ao grande Trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos nos colocar em pé mais uma vez e orar ao Senhor. E logo após estaremos ouvindo a palavra de Deus. Vamos orar a Deus, pedindo ao Senhor que mais uma vez use o seu servo, que há de nos ministrar a sua santa e bendita palavra. E para tanto eu convido o presbítero Alcides Dias para orar. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Senhor nosso Deus, nós apresentamos a Ti, Senhor, esse momento de oração, onde que Teu povo saiu da sua casa para vir Te adorar, Senhor. Aceita o nosso pedido nesta noite. Abençoa o Teu servo que estará ministrando a Sua palavra. Opera maravilhas, Senhor. É um alimento quentinho do céu, do Seu coração para o nosso coração, Pai. Ó Senhor, para exortação, edificação e consolação. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Com a palavra, pastor Cícero Borges. Quero saudar a todos os amados com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidá-los a lermos aqui um versículo. Está em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 13. Versículo de número 10. Os irmãos acharam? Amém? Hebreus 13, versículo 10. Diz assim: nós temos um altar onde não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Amém. Amado Deus, querido Pai, estamos diante da Tua presença, da Tua palavra maravilhosa, pois és Tu, Senhor, pelo Teu Espírito, quem nos ministra, quem nos dá entendimento e acrescenta ao nosso coração fé e sabedoria. Assim faça, Senhor, com cada um de nós nesta noite, pois aqui estamos, Senhor, para prestar a Ti um culto racional como verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Nós já ouvimos aqui
uma palavra maravilhosa. Quando lida no livro dos Salmos, o Senhor é o meu pastor, nada me falta, nada me falta. E além de não me faltar nada, além de não nos faltar nada, Ele também nos faz deleitar, ter prazer, nos alegrar em verdes pastos, e nos conduz às águas tranquilas, significando a uma paz que só Ele pode dar, uma paz maravilhosa. E tudo isso depende, como disse aqui o servo do Senhor, pastor Ananias, de um relacionamento, de um bom relacionamento com o Senhor. E nós aprendemos certa feita que o relacionamento, nós sempre buscamos o relacionamento com as pessoas que nos são úteis. Ninguém busca um relacionamento para tomar prejuízo. Então, o melhor relacionamento que nós podemos ter é com aquele que pode nos dar tudo. Tudo o que precisamos, para que nada nos falte. Para que nada nos falte. Glória a Deus. E como verdadeiros adoradores, sempre procurando sermos aquele a quem o Senhor busca. Aquele a quem o Senhor busca. Porque Deus busca. Deus procura. Quem é que Deus busca? Quem é que Deus procura? Aleluia. Os verdadeiros adoradores. Então temos que ser estas pessoas. Esse tipo de pessoa que Deus busca. Os verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Nós ouvimos até aqui um hino muito lindo. Eu acho muito lindo esse hino. Está aí minha esposa. Acredito que ela sempre me ouve cantando ele. Esse 185. É um hino de invocação. Olha que coisa maravilhosa. Porque o verdadeiro adorador, ele invoca o Senhor. E é uma letra muito linda deste hino. Está invocando, está chamando o Senhor. Está convidando Ele. Vem tu, ó Rei dos Reis. Vem tu, ó Rei dos Reis. Chamando e exaltando a Ele, porque realmente Ele é o Rei dos Reis. Vem me guiar. Vem guiar os teus fiéis para te louvar. Observa bem o que é um hino de louvor a Deus. Invoca a Deus e vai glorificando Ele, vai falando que Deus, vai falando do poder de Deus, da grandeza de Deus, do que Ele faz. Aleluias, glória a Deus. Não é qualquer hino, não é qualquer música que adora a Deus.
que agrada a Deus. Às vezes se cantam hinos, ou podemos até dizer músicas, que agradam somente ao homem. Ao homem, né? Outro hino que eu gosto muito, não está na harpa, mas eu gosto de observar a letra. Né? Deus põe em fileiras os astros do céu. Olha aí, quer dizer, Deus ordena as estrelas do céu, põe em ordem elas, cada uma no seu lugar, cada uma na sua órbita, cada uma delas. E chama cada uma delas pelo seu nome. Olha que Deus glorioso. Aleluias. Quantos milhões de animais, insetos, existem na natureza, pastor Luciano? E Adão pôs o nome em todos eles. Só catalogado existem mais de 350 milhões de espécies aqui na Terra. Contando com o Homo sapiens, né? Contando com o homem. É só para nós termos ideia do que é um louvor a Deus, né? Aleluias. E Deus coloca elas em fileiras, ou seja, imagine a quantidade de estrelas, segundo a ciência. Imagine esse prédio aqui todo demolido, transformado em pó. E você pega apenas um grãozinho de areia, lá do alicerce, dos fundamentos dele. Será que você lembra desse grãozinho de areia, do jeito que ele está aqui? Você consegue lembrar dele? Assim é a Terra. Esse planeta tão grande que nós vivemos. Assim é a Terra diante de todos os astros que foram contabilizados no universo. Agora o nosso Deus pega cada um, ordena, põe em ordem. Sol, você fica aqui. Planetas e Terra juntos vão girar em torno do Sol. E chama cada um deles pelo nome. São trilhões. Trilhões. Trilhões de bilhões. Bilhões de milhões. Milhões de milhares. Pois é, irmão Rodomiro. Esse é o nosso Deus. Aleluias, glória a Deus. Por isso que é gostoso você ouvir, ó. Deus põe em fileiras os astros do céu e o chama pelo nome. Diz ao mar, aqui, para aqui. E o mar obedece. E com as mãos poderosas dele, ele vai e dá forma aos montes, faz o relevo da terra, faz as montanhas, faz os vales, os rios. Aleluias, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o Senhor nosso Deus. Aleluias. Mas vamos falar de uma pessoa que Deus colocou como exemplo para nós. Um homem chamado Abrão. Inclusive é chamado na Bíblia de pai. Pai na fé.
Pai de todos aqueles que têm fé, a fé santíssima. Por que é que Deus escolheu Abraão? Hã? Por que Deus escolheu Abraão? Eu penso que Abraão, lá onde ele estava, em Ur dos Caldeus, Abraão era um exímio, um excelente, um aplicado observador das coisas criadas. E isso é uma característica do verdadeiro adorador. Porque lá em Romanos, Deus coloca como exemplo, Deus coloca na sua verdade, que o homem, qualquer homem, é inexcusável, quer dizer, é inaceitável, que ele diga que não haja Deus, que não há Deus. Só de ele observar as coisas criadas. Aleluias. Só de o homem, do ser humano, se ele for observador, ele começar a observar as coisas criadas, ele passa a acreditar no Deus Criador, no Todo-Poderoso, no Deus vivo. Aleluias. Glória a Deus. No Deus do impossível. Aí eu me lembro de uma fase, pastor Ananias, antes da minha conversão. Eu estava numa propriedade que eu tinha e plantava lavoura, ia ali no riacho, no córrego, onde eu enchia o tanque de água para pulverizar as lavouras. E chegou um tempo que eu comecei a observar, ficava ali enquanto enchia o tanque, eu ficava observando os pés de goiaba, as árvores, o córrego, os peixes lá dentro. E eu via os pássaros chegando, cantando, um pássaro de uma cor, outro de outra, as penas tudo coloridas, e eu falei, mas não é possível. E aquilo o Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida, no meu coração. Porque observando tudo isso, eu colocava aquilo na mente, comecei a meditar, eu falei, mas não é possível. Como é que pode existir uma planta dessa, uma planta verde, um caule marrom, umas folhas verdes, e a flor, ela começa de uma cor, termina de outra. Aleluias. Quem coloriu isso daí? Quem deu ordem para ela sair dessa cor? Para ela se formar? As penas dos pássaros? Glória a Deus. E aquilo ia enchendo o meu coração. E tinha hora, irmão Valdomiro, que dava vontade de sair gritando. De tão cheio que eu estava, era o Espírito Santo. Dava vontade não, teve hora que eu gritei. Eu gritei e chorei, não é possível, estou com alguma coisa diferente, aleluia. O que está acontecendo, aleluias? Mas a mente sempre estava falando, há um Deus que criou tudo isso, aleluias. E eu comecei a ter vontade de conhecer Ele, de ter um relacionamento com Ele. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Aleluias, glória a Deus. É por isso que eu penso que Abraão, ele era um observador tremendo. Tanto é que podemos constatar, eu acredito que Abraão observava à noite aquelas milhares de estrelas e ficava pensando, há um Deus que criou tudo isso. Há um Deus todo-poderoso. Aleluias.
Glória a Deus. Eu quero ter experiência com esse Deus, eu quero conhecê-lo. Eu quero ter um relacionamento com esse Deus. Aleluia. Aleluias, glória a Deus. E uma das coisas que Deus fez quando chamou Abraão foi: Abraão, vem cá. Está lembrado que você observava tudo isso? Você consegue contar, Abraão? Aleluia. Mas eu vou usar uma coisa que você era doméstico com ela, era bem próximo dela, para poder te fazer uma promessa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o Senhor nosso Deus. Deus usa as coisas que nós conhecemos para se relacionar conosco, para falar conosco. Aleluias. Aleluia. Foi Ele quem soprou nas tuas narinas. Foi Ele quem soprou nas minhas narinas. Nos deu a vida que nós devemos a Ele. Aleluias. Só uma coisa que eu vou contestar nesse hino aí que eu citei. Aí diz que Deus sonhou um sonho tão lindo, né? Mas Deus não sonha, que eu nunca vi dizer que Deus dorme. Então Deus traçou, Deus desenhou, Ele elaborou um plano tão lindo, mas tão lindo, não é lindo o plano de Deus? Hã? Tirar o homem lá do charco de lodo, tirar o homem da mentira, do engano, tirar o homem da idolatria, que é o engano, que é a mentira, e colocar ele na verdade, em lugar especial, e ainda fazer promessas para ele. Aleluias. Promessas, e promessas tanto no presente, tanto na vida nesse tabernáculo, como no futuro. Aleluias. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Que Deus maravilhoso. É lindo o plano dele. Eu perdoo os teus pecados. No meu plano eu perdoo os teus pecados. Eu te coloco no meio dos príncipes. Faço de você meu filho. Aleluia. E te dou um futuro glorioso. E te dou uma vida eterna. Aleluias. Glória a Deus. E nós vamos ser assim, ó, eternamente. Nos relacionamos eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Abraão, ele valorizava as coisas criadas por Deus. Aleluia. Sabe quando o homem, ele pega qualquer coisa criada por Deus, ele não dá valor nenhum? Ele usa de qualquer jeito, ele joga para lá, joga para cá. Ele pega hoje e dispensa amanhã. Aleluia. Mas Abraão valorizava as coisas criadas por Deus.
Eu creio que até na hora de se alimentar, tem gente que vai se alimentar, ele não dá nem graças a Deus. Ele olha para a comida e faz cara feia. Aleluias. Mas se você olhar para o grão de arroz, olha que coisa linda. Se você olhar para um pedaço de carne, vixe, mais bonito ainda, né? Um ovo cozido, um ovo frito. Aleluias. Aí você pega aquilo, dá graças a Deus e olha com carinho e fala: Deus criou uma coisa boa. E vai glorificando, vai degustando. Aleluias, um maxixe, né? A cabotiã, a abóbora, o quiabo, o tomate, o jiló, a alface, a rúcula. Aleluias, glória a Deus. E aí vai por diante. Observa, começa a valorizar tudo que Deus criou para você ver. Você vai ser um verdadeiro adorador. Aleluias, glória a Deus. Valorizando tudo aquilo que Deus criou. Aleluia. Louvado e engrandecido é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Então eu creio que por isso Deus escolheu Abrão. Escolheu Abrão. E através de Abrão iniciou-se a obra de Deus de um povo, de ter um povo especial, zeloso e de boas obras. Dois 2000 anos antes de Cristo, pela fé, aleluias, Abraão, ele se tornou um verdadeiro adorador, amigo de Deus. E Abraão começa a sua jornada. A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 12, que Deus chama Abraão. Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu te darei. E nós falamos aqui, nós lemos aqui, que hoje nós temos um altar. E dele não come, das ofertas dele não participa quem serve ao tabernáculo. Nós vamos entender isso. Mas o verdadeiro adorador, onde quer que ele vá, ele adora a Deus. Ele edifica altares para adorar ao Senhor. E a Bíblia diz, no versículo 7, já lá na terra de Canaã, Abraão deixando ali, saindo de Harã, juntamente com seu sobrinho Ló, ele desce para Canaã. E chegando ali em Canaã, a palavra de Deus diz que os cananeus estavam ali na terra, nesse tempo. Ali em Siquém. E chegando em Siquém, Deus torna a falar com Abraão. Deus aparece a Abraão e lhe diz:
à tua semente, Abraão, eu darei esta terra. Deus fazendo a promessa a Abraão: para a tua semente, Abraão, eu darei esta terra. Agora, se nós observarmos um pouco atrás, a Bíblia diz assim que Abraão e seu irmão Naor tomaram esposas para si. O nome da esposa de Abraão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, que era filha de Arã, irmão de Abrão, pai de Milca e pai de Isca. Versículo 30 diz: mas Sarai era estéril e ela não tinha filhos. Sarai era estéril. E Deus fala um negócio a Abraão: a tua semente eu darei esta terra. E Abraão creu. Tanto creu que edificou ali um altar. E adorou ao Senhor. E adorou ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Eu fico pensando, pastor. Deus chamou Abraão. Abraão poderia ter ido sozinho. Deixado Sara para trás. Vamos dizer assim, se nós formos observar naquele tempo, segundo o costume, Abraão poderia ter mais de uma mulher. Poderia ter levado. Mas a Bíblia diz que ele levou a sua mulher, Sarai. E ela era estéril. Glória a Deus. E Abraão prossegue. Ali na terra de Canaã. Uma terra que Deus prometeu, porém ele era peregrino. Havia moradores, havia donos que eram donos das terras. E Abraão somente ali, confiando na promessa do Senhor, ele era peregrino. Peregrino. Mas olha a promessa de Deus: para a tua semente eu darei esta terra. Para a tua semente eu darei esta terra. Mas Abraão empenhou no seu coração conhecer a terra. Conhecer a terra. Aleluias, glória a Deus. E a Bíblia diz, versículo 8: e ele moveu-se dali para o monte, ao leste de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao oeste, e Ai ao leste. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Olha aí. Outro altar. Abraão se mudou de lugar, mas logo que chegou, a Bíblia já diz, ele ali edificou um altar e invocou o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Então, em todos os lugares, o verdadeiro adorador, aquele que crê no Deus Todo-Poderoso, ele edifica altar. Aonde quer que ele vá, é na sua casa, é no seu trabalho, é na sua escola, é na faculdade, aonde quer que ele vá, ele edifica altar e invoca o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. E vamos observando que Abraão continuou indo.
Abraão, portanto, prosseguindo sua jornada, ele desceu, foi descendo e desceu até o Egito. Passou um tempo no Egito. E Deus prosperou Abraão. A Bíblia diz que quando ele subiu do Egito, ele possuía muito gado. Abraão já era rico. Abençoado por Deus. Aleluias. E Deus sempre renovando. Aleluias. Quando Abraão subiu do Egito, juntamente com seu sobrinho, os dois já estavam cheios de bênçãos, cheios de riquezas. Mas chegando ali na terra de Canaã novamente, retornando ali, Abraão disse para Ló: olha, nosso gado é muito, para nós andarmos juntos, não tem pastagem. Se nós chegarmos junto com todo esse gado, vai dar problema. E além disso, os nossos pastores já estão brigando um com o outro. E nós somos parentes, não vamos deixar acontecer isso. Não vamos brigar. E Abraão disse: olha a terra, toda a terra está aí. Escolhe para onde você quer ir, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, espertinho, né? Falou: gado? Gado tem que ir para um lugar fresco, né? De muita pastagem, né? E ele olhou para o vale, né? Do Rio Jordão, para as campinas do Jordão, toda regada, toda úmida, né? Cheio de pastagem verdejante. Ele falou: eu vou para ali, meu tio. É ali que eu quero. Tá bom, eu vou para as montanhas, né? Aleluias. Aí diz que Abraão tornou ali para aquele lugar, em Betel, onde ele tinha edificado ali, né, o seu segundo altar. E ali também Abraão invocou o nome do Senhor. Olha aí. Todo lugar que Abraão chegava, ele invocava o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. E depois de apartar do seu sobrinho, ali diz que Abraão ele foi habitar na terra de Canaã, enquanto Ló ele estava nas planícies, né, do Jordão, ali perto de Sodoma, onde havia homens pecadores, né, extremamente perversos. Mas Deus, em particular, novamente falou com Abraão e disse para Abraão: eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás. Olha aí, o adorador, Deus coloca ele em lugar alto, para que ele tenha visão. Note bem, a palavra do Senhor diz que nós andamos em lugares altos. Para quê? Para nós termos visão. Para termos visão. Então, lá do alto, Deus fala com Abraão e diz: eleva agora os teus olhos. Olha para o norte. Olha para o sul. Olha para o nascente ou o oriente. Olha para o poente ou para o ocidente. Toda essa terra eu darei a tua semente. Glória a Deus. E farei da tua semente como o pó da terra. Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus. E depois disso, Abraão ele sai dali de Betel e vai para a planície de Manre, ali em Hebrom. Ali também Abraão edificou um altar ao Senhor.
Irmãos, é interessante nós observarmos isso, como Deus nos ensina. Assim como nós falamos, nós temos, Abraão é o nosso pai na fé. Então vamos seguir o exemplo do nosso pai. Não é? Em todo lugar que chegarmos, sabemos que Deus se agrada. Vamos edificar um altar e invocar o nome do Senhor nosso Deus. Aleluias, glória a Deus. Só para nós sabermos que Abraão fazia isso. Abraão, como verdadeiro adorador, e depois disto, nós sabemos o que aconteceu, sabemos a história. Foi passando a idade, passou-se os anos, 24 anos, Sarai estéril, aleluias. E talvez, quem sabe, por observar o costume daquela época, quem sabe Sarai disse: olha, Abraão, eu sou estéril, vamos fazer um negócio? E fez aquele negócio, né? Negócio errado. Porque Deus, antes, porém, Deus havia falado com Abraão. Quando Abraão disse: Senhor, o que me darás? Né? Como é que eu posso saber se herdarei esta terra? Se a minha semente, porque eu não tenho filhos, e o único herdeiro da minha casa é um outro que nasceu aqui. Mas Deus reforça: Abraão, das tuas entranhas, aleluias, é o que sair das tuas entranhas, Abraão, aleluias, glória a Deus. E Abraão fez ali um pacto, com Deus. E Deus pede para ele: Abraão, segundo os historiadores, diz que naquela época, quando se fazia um pacto, então tomava-se um animal, abria ele no meio em duas partes iguais, significando as partes que, juntando as duas, seria um só, mas significando cada uma das partes. E as pessoas que faziam o pacto passavam no meio daquelas partes, selando esse pacto. Então Deus pediu para Abraão: Adão, pega uma novilha de 3 anos, um carneiro de 3 anos, um cabrito de 3 anos, uma pombinha, né, uma rolinha e um pombinho. E Abraão fez isso, abriu aqueles animais grandes ao meio, colocando uma banda de cada lado, uma de frente com a outra. E quem passou no meio? Aleluias. Quem foi que passou no meio? Aleluia. Glória a Deus. Diz que uma coluna de fumo quente e uma luz acesa no meio. Aleluias. Passou ali no meio daquelas partes, selando o compromisso, mostrando a Abraão: olha, Abraão, estamos selando aqui o nosso relacionamento. Louvado e engrandecido é o Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus.
Mas vamos para frente. Abraão ainda edifica mais um altar. Lá em Gênesis 22 e 9. Diz assim: eles chegaram ao lugar de que Deus lhes dissera. E Abraão construiu ali um altar. E pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. Aleluia. O altar da provação. É difícil edificar esse altar? É difícil, né? Chega a provação, chega a dificuldade. Às vezes nem lembramos de adorar o Senhor. Só lembramos de reclamar. Só lembramos de pedir. Aleluia. Abraão, tu edificou o altar quando eu te abençoei. Tu invocou o meu nome quando eu te dei prosperidade e riquezas. Quando eu te dei filho. Quando eu te dei bênção, te enchi de bênçãos, tu edificou o altar e me adorou. Mas agora, Abraão, é um altar da provação. Me edifica um altar para você me adorar e me oferecer aquilo que você mais ama. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o Senhor nosso Deus. Aleluias. Aleluias. E assim fez Abraão. Edificou um altar. Pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque. Ou seja, ele prendeu aquilo que ele mais amava, ele prendeu no altar do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Para adorar ao Senhor. Aleluia. O que é que você tem de mais precioso para prender no altar de adoração a Deus? Aleluia. Hoje nós temos um altar, do qual não participam os que trabalham, os que servem ao tabernáculo. Que tabernáculo é esse? Os verdadeiros adoradores, a Bíblia diz que estão gemendo, querendo sair, deixar esse tabernáculo. Aleluia. Aleluia. Para receber um incorruptível. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E nós estamos aqui, temos um altar para adorar o Senhor, mas não pode participar dele a inveja, a cobiça. Aqueles que servem esse tabernáculo não pode participar desse altar. Então não venha adorar a Deus para servir, nem oferecer nada para os que servem esse tabernáculo. Aleluias. Aleluias. Venha para adorar a Deus. Venha para servir a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o Senhor nosso Deus. Somos o templo do Espírito Santo. Estamos nesse tabernáculo, mas gememos. A nossa alma geme
para receber a incorruptibilidade. Então adoremos ao Deus, Espírito e verdade, também em Espírito e verdade. Deixa todas as obras da carne lá fora. Deixa lá fora. Cristo padeceu fora do arraial. Cristo sofreu tudo lá fora. Então também lá fora vamos deixar todas as obras da carne, todas as petições da carne, mas na presença de Deus vamos servir a Deus em espírito e verdade, como verdadeiros adoradores. Deus abençoe a todos, amados, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, todos podemos louvar a Deus por esta palavra. Amém? Glória a Deus. Nós observamos os exemplos de Abraão, e a gente gosta muito de falar da riqueza de Abraão, né? Obrigado. Muito obrigado. A gente gosta muito de... Um momento, por favor. A gente gosta muito de falar da riqueza de Abraão, das bênçãos de Abraão, porque é o lado que mais nos toca, né? O pastor Cícero começou a falar aqui, ele começou a falar de tomate. O pessoal não liga muito para tomate, é R$8 o quilo, mas quando ele falou de carne, né, aí a gente já se anima, né? Porque é outro nível, né? Mas vejam os irmãos que a submissão de Abraão em relação a Deus era uma constante. Onde ele chegava, né, pastor? Já preparava um altar. Preparava um altar. Meus queridos, há duas coisas que tem que ser consideradas na vida espiritual. Em primeiro lugar, que a bênção de Deus na vida de um fiel, ela é realidade. Ela é real. Mas que se paga um grande preço servindo fielmente ao Senhor. É outra realidade. Às vezes a gente vê uma pessoa, né? Eu já vi muitos crentes orar: Senhor, me dá a paciência de Jó. Eu fico na minha, sabe? Eu fico na minha. Senhor, me faz como o Senhor fez com fulano de tal. Tá bom, irmão. Porque a gente às vezes só vê o lado empolgante, mas você às vezes não quer ver e não quer passar por onde aquela pessoa passou. Eu disse há poucos dias em um culto nosso que às vezes pedimos coisas a Deus para as quais não estamos preparados. E outra, e para as quais Deus às vezes nem nos quer lá. Sabe disso? Deus não trabalha, irmão, com heróis. Não é isso que eu quero dizer para você. Ó, irmão, esse aqui é o herói, viu? É para fazer... Não, irmão, Deus não trabalha com heróis. Deus trabalha com homens. Mas com cada homem ele tem um propósito. Com cada homem ele tem um propósito. E às vezes aquilo que ele tem para mim, não tem para o pastor Cícero. E às vezes o que ele tem para o pastor Cícero, não tem para mim. O certo é que na igreja, no trabalho de Deus, todos nós temos que estar na dependência de Deus. Porque olhar a riqueza de Abraão, as bênçãos de Deus na vida de Abraão, uma maravilha. Mas você já pensou você caminhar como caminhava um homem rico, um homem milionário naqueles dias,
mas não parava em lugar nenhum, andando para lá e para cá. Por que isso? Era Deus o incomodando. Então, que Deus nos ajude e que a gente aprenda com os exemplos bons de Abraão. Muito bem. Aqui alguns pedidos de orações, né? Oração pelo presbítero Maciel, está com dores no peito. Quem pede é a irmã Deurenice. Irmã Deurenice, irmão Maciel, são irmãos ali de São José do Rio Preto, e nós trabalhamos ali. Por um casal fiel, muito abençoado, inclusive pastoreou uma das congregações que tínhamos ali em São José do Rio Preto. Tenha certeza, irmã Deurenice, irmão Maciel, que nós estamos orando por vocês. Também, pastor Sérgio Gomes, ele pede oração por ele e pela sua esposa. Pastor Sérgio Gomes é lá de São Paulo. Esse me conheceu lá em São Paulo. Acho que eu envelheci bastante, porque eu não lembro dele, né? Mas ele lembra de mim. Muito bem. Assim, vamos orar também pelo presbítero Ulisses, né? Que ontem sofreu um acidente, né? Caiu, se machucou. Vamos orar pelo nosso irmão, né? A idade chega, irmãos. Isso eu vou falar aqui, não é crítica, não. É um conselho. A idade chega, a gente tem que perceber as nossas limitações. E não adianta, irmão. Certo? Eu já fiz tantas coisas que hoje eu só estou vivendo de saudade. Porque eu não tenho mais aquela habilidade. Então, às vezes, a idade chega, a cabeça, irmão, a mente funciona, mas o corpo não obedece. Então, eu não estou falando, ninguém pense que eu estou falando isso aqui para criticar o presbítero Ulisses, não é nada disso. Mas é uma palavra para que cada um de nós entendamos o seguinte: vamos trabalhar dentro dos nossos limites, certo? Se você vê que uma situação é perigosa, não toca para frente. Não toca para frente. Irmãos, eu estou numa fase da minha vida, eu não estou tão velho assim, mas também não sou novo. Eu vejo que um lugar é escorregadio, que eu não passo por lá, eu não quero cair de cara no chão. E se eu for, eu já não tenho mais aquela destreza, né? Para isso eu tenho o Yuri aí, ó, sobe em corda, faz um mundo de coisa, mas ele está na área certa e está com a idade certa. Então, nós de idade, vamos tomar cuidado, até porque lá no capítulo 12 do Eclesiastes, né, diz: lembra-te do teu Criador. E lá o escritor fala que vai chegar um tempo que você vai não gostar nem do cântico dos pássaros e nem de subir em lugar alto. Bíblia, irmãos, é só você ver lá, você vai ver isso daí. Então, vamos tomar cuidado, irmãos. Sabe por quê? A vida é boa, nós estamos com Jesus. Para que morrer antes do tempo? E para que ficar sofrendo, né? Por, às vezes, um pouquinho de querer muito o que a gente já não dá mais conta, né? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que Deus nos dá. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. E estamos gratos, eu tenho certeza que saímos daqui edificados, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. Glória a Deus. Esse é o lado bom e maravilhoso de quem quer estar sempre, né, com o altar em dia, né, ouvindo a palavra de Deus. A gente se sente prazeroso. E, aliás, um dos gozos, da parte do gozo que o cristão tem é justamente pelo trabalho da palavra nas nossas vidas. Paulo, vem orar.
Eu saúdo a amada igreja, paz do Senhor Jesus. Amém. Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós levamos a Ti, ó Pai, te agradecemos e no mesmo tempo nós pedimos, Senhor, a Tua bênção a favor do presbítero. Senhor, põe as Tuas mãos, Senhor, sobre ele para curar e fazer o milagre tirando toda a dor. Visita os demais, Senhor, onde estiver, aonde, tanto perto como aqui, aonde estiver, Senhor, alcança, repreendendo a enfermidade, visitando o Maciel, a todos, Jesus, socorra a todos os pedidos, e nós te agradecemos por tudo, ó Pai, pela Tua palavra, por mais um dia de vida, por mais essa noite que entrou, somos gratos por tudo que o Senhor nos tem feito e vai continuar fazendo, nós pedimos e te agradecemos, em Teu nome, Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, quinta-feira nós teremos aqui o culto com a nossa mocidade, né? E eu tenho certeza que será uma grande bênção. E assim prossegue o trabalho de Deus. Que a graça de nosso Senhor, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e o amor de Deus seja com todos. Amém?